Reflexão diária do Evangelho. Padre Afonso, Arquidiocese de Diamantina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, pecadores eram considerados no judaísmo os homens cujos costumes pessoais ou cuja profissão mal afamada, como era o caso dos cobradores de impostos, também chamados de publicanos, os tornavam impuros e indignos de convivência. Era, sobretudo, suspeitos por não observarem leis referentes à alimentação. Os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar os braços até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir. Para entender Jesus, precisamos nos despir de muitos conceitos. Ao convidar Mateus para segui-lo e participar de uma refeição com os publicanos e pecadores, Jesus não quis escandalizar ninguém. É evidente que essa atitude provoca a ira dos doutores da lei, porque Mateus era um pecador publicamente reconhecido por ser um cobrador de impostos. Não se podia, ao menos, tocar ou conversar com esse tipo de pessoa. E Jesus não só toca e conversa com ele, mas também o chama para ser discípulo. E isso foi mais que suficiente para que as autoridades falassem mal de Jesus. Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Como alguém pode se dizer filho e enviado de Deus, se tem como discípulo e amigos pecadores públicos? Mas Jesus não estava preocupado com isso. O segmento de Mateus era o mais importante do que as línguas ferinas, que mais procuravam semear a discórdia do que a graça de Deus. Jesus responde invocando a necessidade de misericórdia com todos. Não pode haver distinção. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, e sim os doentes.
Eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Essa resposta foi de uma grandeza incomparável. E além do mais, ele diz: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Jesus nos pede que entendamos sua ação misericordiosa e nos cita o que está contido no Antigo Testamento, Oséias 6, versículo 6. Porque é amor que eu quero, e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Neste ponto, Jesus nos mostra que todos somos convidados. É claro que a aceitação do convite implica uma intensa conversão de cada alma, onde o conhecimento e o amor de Deus possam reinar. Caríssimos, peçamos ao Espírito Santo que a misericórdia seja um traço característico do nosso proceder, pois precisamos seguir Jesus no trato bondoso com os pecadores. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.